Aqui quem está falando é o apóstolo Jonas Venâncio. A lenda da criação da Bíblia. O Gênesis da Bíblia é uma lenda? Eu paro para perguntar. Nós, como crentes em Jesus Cristo, devemos pensar na Bíblia como sendo uma lenda? A Bíblia é um livro de verdade absoluta? A Bíblia é um livro científico? A Bíblia, na verdade, são pensamentos mágicos, são pensamentos culturais e mágicos da nação dos judeus, da nação de Israel. São pensamentos culturais próprios de Israel. A criação no livro do Gênesis é um pensamento mágico? Os sacerdotes judeus, os rabinos, visando desenvolvimentos políticos, econômicos, sociais e agrários, criaram a mitologia da criação. É um absurdo você imaginar que o universo, a terra, o homem, a mulher e os animais foram criados em 6 dias. E eu, por uma boa parte da minha vida, criado num sistema religioso, pastores lendo a Bíblia e pregando, e eu engolia tudo sem questionar. Como eu já disse em áudio anterior, que a Bíblia foi considerada por Lutero inerrante, única regra de fé e prática, e que continha a verdade absoluta, que não tinha erros. Ora, só para começar, a Bíblia, aos Gênesis, tem 2 relatos de criação. Agora, os pastores da minha infância bíblica esconderam isso de mim a vida inteira. É que tudo foi gerado nas águas e que o Espírito de Deus pairava sobre as águas, ou que Deus chocava, o Espírito de Deus chocava sobre as águas para surgir a terra, os animais, as plantas e o homem, como uma galinha. Na criação do homem e da mulher e a sua relação com ele. Bom, tudo isso é um pensamento místico, um pensamento mitológico, porque a Bíblia está longe de ser um livro científico. A teoria, o universo surgiu do Big Bang, e o homem e as plantas e os animais surgiram de bilhões de anos de evolução. Hoje a ciência não tem dúvida disso. Quanto aos astros, tem uma contradição. Primeiro, no Gênesis, no primeiro dia foi criada a luz. Mas que luz é essa? Se o Sol
a lua e as estrelas foi criada só no quarto dia? A luz não é só dada pelo sol, a lua, o sol e as estrelas? Como é que surgiu a luz no primeiro dia? Tudo que está escrito na Bíblia é um livro de verdade absoluta? No Gênesis mitológico, lendário, na verdade, ali no Gênesis só trata de um ponto de referência teológico na vida dos judeus. Mas a religião quer tratar isso como verdade absoluta e quer enfiar isso para a goela abaixo do mundo inteiro. Religião judaica, a religião cristã, islâmica, quer enfiar isso para a goela abaixo da humanidade. Um ponto de referência cultural na vida dos judeus. Quando os judeus surgiram na Terra, já havia muitas outras nações com as suas culturas, com as suas ideias de criação, com as suas ideias teológicas, com as suas ideias de como surgiu o universo e o homem. Na reforma do rei Josias, depois do exílio babilônico, foram escritos todo o Gênesis pela classe sacerdotal, pelos rabinos. Antes de haver Israel, já havia nações antigas com suas diferentes culturas, com suas próprias ideias de criação e surgimento do universo. Termino. Um livro de verdade absoluta, a Bíblia. A Bíblia é um livro de verdade absoluta. É verdade absoluta que endinheira ricas editoras bíblicas, que enriquece pastores, grandes líderes, enriquece a Igreja Católica de bilhões de dinheiro em capital e patrimônios? Verdade absoluta? A Bíblia, um objeto de gerar capitais, gerar rendas, objeto de gerar patrimônios. A Bíblia está cheia de verdades, de inverdades, de mitos, de epopeias, de lendas que foram escritas, copiadas de literaturas de outros povos, diferentes dos judeus para fins sociais, políticos, agrários e com fundo teológico. Foram escritos em nome de Deus. Foram escritos, toda a Bíblia foi escrita em nome de um Deus único, em nome de um Deus poderoso, em nome de um Deus soberano, sob o fio da espada, para torná-lo poderoso, soberano. E a Bíblia, como palavra de Deus, que deve ser reverenciada. Ela é um bom livro, mas de literatura. Literatura, tem teor de sabedoria, mas é um livro comum de literatura. Os próprios escritores em diferentes épocas, diferentes contextos culturais, diferentes contextos
econômicos, diferentes contextos, contextos de guerra, contextos de seca, contexto de fome. Levantou profetas, sacerdotes, para escrever em nome dela, evangelistas. Muitos escritores dela, originais, muitos escritores dela, supostos escritores dela, não escreveram pensando que ela ia chegar aqui no século XXI. Então foi escrita com fundo teológico, ou com a ideia do monoteísmo. A princípio, os judeus eram politeístas. Depois, com a reforma do rei Josias, ele se concentrou em um Deus só, um Deus Jeová. Mas antes do império do exílio babilônico, eles eram politeístas, tinha vários deuses. Aí, com a reforma do rei Josias, resumiu só no Deus Jeová. O Deus Jeová tinha a mulher dele, Asherá, Deus Asherá. Aí eles eliminou a Deus Asherá e deixou só o Deus Jeová, sob o fio da espada. Quem não concordasse com essa ideia, morria a espada ou apedrejado, ou crucificado em madeiras. Crucificado em madeiras. Quem não aceitava era crucificado, lá no Velho Testamento, lá no Deuteronômio, no Levítico, todos os livros da lei, do Pentateuco em geral. Um monoteísmo. Aí surgiu o monoteísmo, ao fio da espada. Adoração no Templo de Jerusalém, onde se levavam os dízimos, as ofertas. Esses dízimos e as ofertas eram para manter os sacerdotes, manter o rei e mandar dinheiro, recursos para o rei da Pérsia, o Ciro, o libertador de Israel. Eu vou terminar com a pergunta: a Bíblia é um livro de verdade absoluta? Nós devemos verdade absoluta? Devemos desconsiderar todas as outras culturas, desconsiderar todas as outras culturas e trazer para a Bíblia esse domínio de um Deus único, de um Jesus que morreu na cruz para salvar toda a humanidade? Essa pretensão de ser o caminho, a verdade e a vida? Um abraço para todos.